Pois bem, bom dia, boa tarde, boa noite, cada um no próprio lugar. Como diz aquela antiga cantilena, cada macaco no seu galho, só para começar. Então, estamos aqui novamente para partilhar convosco um outro editorial do Jornal de Angola. Como sabeis, é um pequeno desafio que estamos a levar a cabo, no sentido de promover aquele que é um dos meios de comunicação de maior importância para a angolanidade, para Angola, para os interesses de Angola, para a unidade nacional. Desta feita, nós trazemos um outro editorial, que é o editorial publicado em 12 de julho de 2010, que se debruça acerca da crise mundial, as razões da crise, os elementos ideológicos, que para muitos já não existem as ideologias, mas são sempre elas por trás de cada movimento, por trás de cada acontecimento histórico. E, portanto, estamos aqui, vamos falar, vamos levar até vos este editorial, os nós da crise mundial. O mundo viveu sempre com modelos econômicos diferentes, ideias diversas e sistemas políticos em concorrência. Os piores momentos da humanidade foram provocados pela imposição da lei do mais forte e de sistemas imperiais, que engoliam os mais fracos que se lhes opusessem. Os impérios impuseram a sua lei, mas ruíram como baralhos de cartas, quando já não havia lugar para a dissidência, o pensamento livre, as ideias próprias. Muitos David destroçaram arrogantes David, que se julgavam os mais fortes. Foi assim com o Império Romano, que caiu às mãos dos bárbaros. O mesmo aconteceu com o sistema feudal, assim como o sistema escravagista e o colonialismo. Nenhum modelo político e econômico é mais forte que o sonho do homem livre. Depois da Segunda Guerra Mundial, surgiram dois movimentos opostos que pretenderam normalizar as relações políticas e econômicas. Quem estava fora destes dois sistemas era votado ao ostracismo e, se prosseguisse pela sua via, condenado à Guerra Fria. Felizmente, esse mundo maniqueísta está a chegar ao fim. Pelo caminho ficaram adormecidos projetos que visavam um mundo mais equilibrado, onde os pequenos países ou as economias emergentes não fossem cilindradas pelas grandes potências. Quem um dia redesenhou a África à régua e esquadro, achou que também podia impor a países saídos do colonialismo os mesmos modelos políticos e sociais das economias mais desenvolvidas. O homem africano, de um dia para o outro, tinha que superar aqueles que o escravizaram, expoliaram e colonizaram culturalmente durante séculos. Uma falácia que teve e ainda tem consequências desastrosas. Mas enquanto o desastre social e econômico era imposto aos africanos, o mundo avançava indiferente aos dramas da fome, da miséria e da doença que alastravam em África. Foi preciso o recente milagre de Wall Street e do seu profeta Madoff para que a Europa compreendesse que de um dia para o outro estava tão espoliada de tudo como a mais pobre aldeia africana. Os bancos que ontem eram territórios sagrados da economia do mercado começaram a falir em catadupas e o dinheiro desapareceu por artes mágicas. Aqueles que diziam aos africanos, aos asiáticos latino-americanos que a globalização e o neoliberalismo era a chave para a felicidade no planeta, rapidamente desapareceram e começaram a impor nos seus países dominantes um nacionalismo econômico chocante. Eles têm ainda fortes mecanismos para se protegerem. Mas quem acreditou na bondade das suas teorias e das suas políticas econômicas anda agora de mãos estendidas. Até a Alemanha, o motor da União Europeia, deixou cair nas garras dos especuladores financeiros a Grécia, a Espanha, Portugal e mais alguns países em dificuldades da zona euro. E enquanto os desempregados chegam aos milhões, Bruxelas impõe medidas restritivas que levam a mais desemprego e a recessão, ou, na melhor das hipóteses, à estagnação econômica. Angola tentou, desde o primeiro dia do país independente, a sua própria via. Muitos de seus dirigentes há muito que defendiam uma frente comum entre todos os nacionalistas que batiam pela independência das colônias portuguesas. A CPLP foi o coroar desse desejo antigo de uma frente comum.
Em boa fé, os dirigentes angolanos acreditaram que era melhor para o mundo e para os seus cidadãos se abdicassem dessa via e aderissem ao sistema que hoje atravessa mais uma crise. Até este momento, ninguém perguntou ao executivo angolano do que precisa para vencer a crise que foi imposta a todo o mundo. Se os dirigentes angolanos não tivessem acautelado os interesses nacionais, neste momento estávamos a estender a mão à caridade internacional. Mas como Angola já teve muitos avanços que afinal não passavam de ilusões e já viveu muitos fracassos que afinal a fortaleceram, estamos em contraciclo com as vítimas de Wall Street. A economia angolana está às portas de crescer 2 dígitos, o país cria cada vez mais empregos, constrói 1 milhão de fogos habitacionais para acabar com o crônico déficit de habitação que afeta todos os países de África, melhora os índices humanos, combate a mortalidade materno-infantil, tem um programa coerente de luta contra a SIDA, diversifica a economia, está na primeira linha do combate à fome e à pobreza no continente africano. Agora que o sistema mundial estremece, em vez de levar a felicidade a todos os povos do mundo, os angolanos podem estar orgulhosos das suas lideranças políticas e os países da CPLP têm todas as razões para dar mais força a esta comunidade, que além da língua tem interesses em comum que vão muito para além dos discursos de circunstância. Podemos estar a um passo de fazer história, criando uma alternativa a um sistema que prometeu tudo e cumpriu muito pouco. Este foi um editorial do Jornal de Angola e que, de facto, reflete toda uma visão do executivo angolano, da política angolana, das forças políticas angolanas em relação à crise. Estamos daqui Francisco Pacavira Bernardo, que fala para vocês. Partilha convosco aquilo que de melhor entendemos ser para todos nós, angolanos e amigos de Angola. Estamos juntos. Muito bueno.